Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para continuar falando sobre o Flávio Colim, porque eu gostei tanto ali da narrativa, né, e do trabalho gráfico dele nas histórias gerais, que eu resolvi ler uma outra obra ou um outro gibi que trouxesse trabalhos do Flávio Colim. Dessa vez é um compilado. Aliás, é uma obra que reúne vários trabalhos pequenos e que foram publicados de forma esparsa ali ao longo dos anos 70, 80 e 90 e traz uma espécie de amostra da versatilidade do trabalho do Flávio Colim. Porque lá em Histórias Gerais, ele faz, entre aspas, ele traz uma narrativa inspirada em elementos da história do Brasil, em especial na chamada literatura regionalista, né? Então, quem gosta de obras como Os Sertões, Grandes Sertões Veredas, O Tempo e o Vento, Gabriela Cravo e Canela, O Bem Amado. Então, assim, histórias gerais seria uma boa pedida, né? Mas nesse caso, não. Eu estou falando sobre nada mais, nada menos do que Terror do Inferno Verde. Foi publicado no final de 2021 pela editora Pipoca e Nanquim. Assim como eu comentei no outro vídeo, de fato eu não me recordava de ter lido algo do. Ou ter tido antes contato com algum trabalho do Flávio Colim. Mas realmente, ao folhear tanto o Histórias Gerais quanto esse que eu estou comentando agora, que é o Terror do Inferno Verde, eu percebi que não, que eu já tive contato com a obra lá do mestre Flávio Colim, só que eu não associava o nome às obras. Em especial porque ele passou muito tempo, por exemplo, até trabalhando como ilustrador para cartilhas, para livros escolares, etc. Então, muito provavelmente na infância, eu acabei folheando, entrando em contato com a obra lá do Flávio Colim, mas que eu nem sabia. E até com autores que se inspiraram muito nele, né? Então, assim, enfim, eu vou mostrar aqui a capa desse livro, que é O Terror do Inferno Verde. Diferente de Histórias Gerais, esse, né, O Terror do Inferno Verde, ele não tem nenhum caderno com artes coloridas, mas ele tem uma série de textos, né, e no seu caderno de extra que, entre aspas, primeiro é uma apresentação de uma biografia, né, do mestre Flávio Colim, e depois uma série de textos em homenagens, comentando a trajetória dele e até textos do filho e da filha dele, né, comentando sobre o pai. Eu vou mostrar aqui que é esse livro gigante, né? Porque diferente lá das histórias gerais, né, da Conrad, esse realmente é um trabalho gráfico que é impecável. Porque eu reclamei muito do tipo de papel que foi utilizado para a impressão de histórias gerais, porque ele é muito fino e qualquer coisa, entre aspas, ele é danificado, né? Você perde ali a revista ou a massa, etc. E esse não, foi impresso. Não, claro, ele tem capa dura nele e as folhas internas no papel de uma gramatura um pouquinho maior lá do que o. Porque eu acho que do Histórias Gerais da Conrad não é nem papel ofício, é um papel ainda mais fino do que esse que a gente geralmente usa em escola para fazer alguma impressão. Então eu achei muito ruim. Mas esse não. Agora, assim, tem um ponto negativo de que ele fica um pouco mais pesado do que deveria. Então, de história mesmo, acho que ele tem algo em torno de 200 páginas e há mais aí umas 15, 20 páginas com extras, que são esses textos sobre a biografia do Flávio Colim, sobre a sua importância, a sua trajetória, em quais setores ele trabalhou, e ele enfatiza muito um seguinte elemento, que certamente se esse Flávio Colim ele não fosse brasileiro, se ele fosse um japonês, um alemão, um franco-belga ou estadunidense, ele teria um destaque, teria uma carreira muito mais produtiva do que aqui no Brasil. Porque, de fato, o artista gráfico aqui no Brasil ele é pouco reconhecido. E no caso dele, que trabalhava com histórias em quadrinhos, ele era muito mal remunerado, então atravessou aí a vida com problemas financeiros, certamente por causa disso. Trabalhou em inúmeras outras áreas, né, como no caso da publicidade, mas sempre que podia ele voltava a essa que era a sua paixão desde criança, né, que eram as histórias em quadrinhos. Vou mostrar aqui, né, o Terror do Inferno Verde. Na verdade, Terror do Inferno Verde é o nome do livro, dessa coletânea de histórias, né, de trabalho de Flávio Colim, e é também uma das várias histórias que compõem a obra.
E o que eu gostei desse livro em parte, assim, histórias gerais em relação ao desenho e o texto ali do roteiro, ele é impecável, né? Realmente é um dos melhores que eu já li. Mas o Terror do Inferno Verde, ele tem uma outra proposta, que é de apresentar o trabalho, a obra de Flávio Colim para um público ou que ainda não conhece, ou para os saudosistas, porque como ele publicou seu trabalho de forma esparsa em várias revistas ao longo de mais de 40 anos de trabalho, e em revistas e publicações que há muito tempo estão fora de catálogo, você não tem como encontrar, é muito difícil para quem leu a época e quer retornar essas leituras, porque não vai encontrar, e para o público mais jovem, né, para o adolescente, etc., até para os estudiosos, é difícil atualmente entrar em contato com a obra de Flávio Colim, porque, como eu disse, ele publicou textos de forma muito esparsas em várias editoras ao longo de mais de 40 anos. Então, para tentar entrar em contato com a obra dele hoje é muito difícil, porque não existe essa possibilidade de encontrar. Agora, claro que recentemente várias obras de Flávio Colim foram reeditadas, como no caso do Histórias Gerais, aqui o da Conrad, o Terror do Inferno Verde, que é o da Pipoca Nanquim. Tem um chamado O Anjo, que traz o facsímile, né, de uma obra do Flávio Colim, lá dos anos 60, se não me engano. Tem o Mapinguari, que ainda é possível de ser encontrado ali em algumas comic shops, né, algumas livrarias que ainda existem no país, mas é muito pouco. E eu espero que essas editoras continuem publicando o Flávio Colim, porque é incrível. Não só pelo desenho, que eu acho que é inconfundível, como também pela variedade de temas com os quais ele trabalhava. Porque aqui no Terror do Inferno Verde, há histórias que são focadas, entre aspas, em elementos históricos do Brasil, ou em folclore, elementos da cultura popular, há, entre aspas, histórias, vamos chamar de terror, ou que tem uma carga satírica ou humorística maior, há histórias que possuem uma pitada do erotismo, assim, tem uma gama fantástica de formas de narrativa diferentes, de histórias, né? E sempre, entre aspas, destacando esses elementos, até adaptações literárias, né? De romances, ou ingleses, ou norte-americanos, que tem uma gama gigantesca de possibilidades aqui de leitura, né, do Flávio Colim. E, por exemplo, eu gostaria muito que outras editoras, além da Scripta, da Conrad e da Pipoca Nanquim, publicassem ou republicassem essas obras do Flávio Colim, porque eu acho que vale muito a pena. Não só para o público especializado, mas também para o adolescente ou para quem tenha algum interesse por artes plásticas, né, por artes gráficas brasileiras. Eu acho que Flávio Colim seria um autor que deveria ter suas obras sempre em catálogo por essas editoras. E como nos últimos anos cresceu muito esse interesse do público brasileiro pelas histórias em quadrinhos, pelos gibis, eu acredito que o Flávio Colim seria um bom autor para ser de fato republicado e tendo um acesso mais fácil para o público. E assim como eu sempre faço, eu vou mostrar algumas páginas aqui do gibi, para vocês terem uma ideia aqui do trabalho dele. Deixa eu ver uma página aqui menos. Só para que vocês tenham uma ideia de como é o trabalho dele, né? A versatilidade aqui do Flávio Colim. Em especial aqui, né? Como tem, entre aspas, histórias de vários momentos não, né? Do meio da carreira dele ali, dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, são pequenas histórias. Então, assim, é possível entrar em contato com o Flávio Colim de vários períodos, né, históricos. Acho que vale a pena conhecer. E, por exemplo, eu gostaria muito que essa editora aqui, a Pipoca Nanquim, lançasse um outro volume, né, com uma outra compilação de histórias do Flávio Colim. Acho que valeria muito a pena. Porque, assim, eu sei que ele dá para perceber que ele teve uma carreira vasta e certamente ele teria outras obras, assim, pequenas, que poderiam ser compiladas num encadernado só. Acho que valeria muito a pena. Não sei se esse... E, por incrível que pareça, é um tipo de autor que vende muito, porque ele é muito atrativo. Você pode usar ele em aulas
Se for numa escola, nos cursos de sociologia, de história, geografia, literatura, né? Crítica literária, tanto na escola como nas faculdades também. Eu acho que valeria muito a pena reavivar esse contato com Flávio Colim. E como disse, eu só vou mostrar aqui algumas páginas para vocês terem uma ideia de como é o trabalho dele e do que está reunido aqui nesse volume. Porque de fato é um trabalho fantástico, né? É uma pena que seja pouco republicado e é uma pena que nós aqui no Brasil tenhamos até pouco contato com os nossos próprios artistas, né? Porque não deveria ser assim, né? Antes de qualquer coisa, nós deveríamos conhecer os nossos artistas, os temas da nossa cultura e depois conhecer elementos estrangeiros, né? Mas eu não vou me estender para o vídeo não ficar muito longo. Eu só gostaria realmente de enfatizar aqui o quanto que eu gostei, né, do trabalho do Flávio Colim e dessa coletânea de textos aqui, né, do Colim. Deixa eu tentar mostrar mais uma página, porque eu estou olhando só páginas aleatórias, né? Eu nem estou vendo o que eu estou mostrando, só estou aqui abrindo a página para que vocês tenham uma noção de que tipo de trabalho que se encontra aqui, né? É isso, pessoal. Por enquanto é só. Eu deixo aqui a minha recomendação da leitura de Terror do Inferno Verde, do Flávio Colim, que foi publicado no ano de 2001, 2021, aliás, pela editora Pipoca Nanquim. Deixo a recomendação para vocês e faço o pedido aí a essa editora que lance um outro encadernado com uma outra coletânea de textos de Flávio Colim e que continue com esse trabalho de resgatar determinados ícones que são fundamentais para não só para a história dos gibis nacionais, mas também para a história das artes plásticas, né, das artes gráficas, aliás, no país. E por enquanto é só. Até o próximo vídeo, né? Até a próxima leitura.